Meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe poderosamente em nome de Jesus Cristo a todos. Aqui que vos comunica, teu irmão em Cristo, Fernando Santos. E nesse momento glorioso, nós queremos trazer uma palavra da parte do Senhor, segundo o que a Bíblia traz, para nós meditarmos e ser impactados pelo poder da mesma palavra. Vamos meditar nesse momento glorioso sobre a Bíblia, sobre dois temas junto um com o outro. O tema é os dois Adões e os dois suores. E com base bíblica nós temos assim. Que Deus venha assim abençoar através dessa palavra. O texto que nós vamos ler como base está em 1 Coríntios 15, versículo 45. Alguns textos adiante. Assim está também escrito: primeiro o homem Adão foi feito alma vivente, o último Adão, espírito vivificante. Mas não vem primeiro o espiritual, senão o natural, e depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor é do céu. Qual terreno, tais são também os terrestres, e qual celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. O primeiro texto vai falar claramente sobre os dois Adões. Sobre o Adão, feito do pó da terra, colocado no jardim no Éden. E esse primeiro Adão fracassou, caiu no jardim do Éden, pois o texto deixa bem claro que ele era terreno. E nós trouxemos a imagem do Adão terreno. Já o segundo Adão que a Bíblia menciona aqui é o Adão chamado Jesus Cristo. E esse Adão trouxe a imagem do celestial. E também, quando assim reconhecemos as nossas falhas diante de Deus, nós conseguimos trazer também a imagem de Deus através de Cristo para nossas vidas, através do segundo Adão. Para nós podermos entender sobre o Adão, depois a gente vai entrar sobre o suor, vamos ler um outro texto, está em Romanos 5, versículo 12 adiante. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Por causa de Adão, por um homem, entrou o pecado no mundo, e por causa desse pecado, todos pecaram. Versículo 13. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura do que havia de vir. Adão era a figura do próximo Adão que viria vir, Jesus Cristo. Deixa bem claro. Mas não é assim dom gratuito como ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem, o novo Adão, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Então, o primeiro Adão tem como símbolo morte, pecado, queda, destruição. Já o segundo Adão, Jesus Cristo, tem um símbolo de dom da graça, dom de salvação, dom de perdão. O primeiro Adão abundou em pecado, abundou em destruição. O segundo Adão, chamado Jesus Cristo, superabundou a graça de Deus, manifestando salvação, transformação e comunhão sobre aqueles que creem. Então, o primeiro Adão trouxe condenação, o primeiro Adão chamado Adão terreno. O segundo Adão, Jesus Cristo, trouxe justificação pelo teu sangue. Então nós aqui entendemos sobre os dois Adões. Vamos agora observar sobre o tema que está dentro, que é o suor. Vamos também falar sobre o suor dos dois. Como foi o primeiro Adão, como ele suou, e como Cristo, o segundo Adão, também suou. O primeiro Adão está em Gênesis capítulo 3, versículo 17.
ao 19. E Adão disse: porquanto deste ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinho e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Veja bem o versículo 19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Aqui fala do suor, fala da queda, da maldição, da entrada do pecado através de uma serpente usar Eva e também enganar Adão, o primeiro homem. Note-se bem que ele estava no lugar perfeito, no lugar abençoado, guardado, mesmo assim falhou, pecou, por causa da sua imagem terrena. Esse é a visão do primeiro Adão. E aqui é uma ordem, uma ordenança de Deus, depois que o homem falha, para amaldiçoar a terra, e o sinal seria o teu suor. Guarda bem, o teu suor. Vamos agora para o que o segundo Adão, chamado Jesus Cristo, fez. Capítulo 22 de Lucas, versículo 41 adiante. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, ali pondo-se joelho orava, o segundo Adão, chamado Jesus, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Versículo 44. E pôs-se em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grande gota de sangue que corria até o chão. Aqui é a oração do segundo Adão, Jesus Cristo, orando por toda a humanidade, carregando o fardo do pecado de todos. E novamente, o segundo Adão agora, ele sua, porém, o suor desse segundo Adão é diferente do primeiro Adão. O suor desse segundo agora é para trazer um símbolo e a manifestação pelo teu sangue de salvação. O primeiro suor de Adão, que era o símbolo de destruição e de maldição e de quebra da aliança, posso dizer, de quebra de uma aliança como se fosse o casamento entre Deus e Adão. O símbolo do suor era o símbolo dessa quebra, dessa destruição, dessa comunhão. Já o sangue de Cristo, o suor de Cristo, aqui já caminhando para a nova aliança, é um símbolo de reconciliação que Adão, Cristo, ia trazer entre o homem e Deus. Então, nós não podemos ignorar essas verdades que a Bíblia traz, certo? A palavra suor, como eu disse, aparece duas vezes. A primeira, após o Adão cair em pecado, Deus lançou maldição sobre a terra, certo? E diz que através do suor do seu rosto ele ia comer pão. O suor de Adão fala da queda, é o maior símbolo, o maior sinal da queda do primeiro Adão. É um sinal também da maldição sobre a terra, é um sinal do pecado que veio sobre a terra. E quando fala sobre maldição sobre a terra, e nós viemos da terra, fala também sobre a maldição que caiu sobre nós, pois a terra somos nós. Então vejamos bem o que nós lemos em Gênesis 3, 17 a 19. A segunda vez, como eu li aqui, aparece já caminhando para a nova aliança de Jesus Cristo. Momento antes de ser crucificado, a oração dele foi tão intensa, foi tão forte, tão poderosa e tão agoniante, que o suor dele, os poros abriu tanto que, além de suor, saiu sangue. E esse sangue era o símbolo da nova aliança, que traria a imagem do Adão caído e transformaria agora na imagem de Cristo, o Adão que está de pé, mediante de afronta, mediante da crucificação, mediante das chicotadas da cruz. O Adão Cristo permaneceria de pé até mediante a morte, que assim o concedeu para a vida dele. Então, veja bem, o suor de Cristo não foi um suor comum. Esse suor que Adão teve, todos nós temos. Já o suor de Cristo, somente ele, o novo Adão, o espiritual, não terreno, teve. Quando Deus fala para Adão: maldito é a terra, ou maldito
és tu e a terra por causa de ti, certo? É uma maldição terrível. Talvez Adão parou e pensou, como que nós, então, vamos ser abençoados? Teremos comunhão com Deus agora, já que nós somos malditos, a terra é maldita. Toda vez que eu suar, vou lembrar do pecado, vou lembrar dessa marca terrível. Só que quando Jesus Cristo derrama um suor sobre a terra ali, suor que transformou em sangue, caiu exatamente sobre a terra. Ou seja, caiu exatamente sobre a imagem manchada de Adão e sobre a terra, que também somos nós. E esse sangue, ao cair sobre a terra, estava trazendo libertação para todos os Adões, os que eram semelhantes à imagem do primeiro Adão, trazendo agora a salvação, transformação para o segundo, através do segundo Adão, que é Jesus Cristo. Então, isso é glorioso, isso é tremendo. Ou seja, se o suor do primeiro Adão falava de maldição, falava de quebra da aliança, falava de deterioração da terra em nós, ou voltar ao homem a maldição, fazer como vive no pecado. O segundo Adão, o sangue caiu sobre a terra, caiu sobre nós, através de quando ele disse está consumado, quando ele termina a obra do Pai ali na cruz, quando ele disse está consumado, ou seja, está acabado. O que Jesus estava dizendo? Não há mais maldição, não há mais essa maldição de Adão sobre todo aquele que crê em mim, pois eu derramei o sangue, eu suei ao ponto de ser transformado em sangue, e esse meu suor é muito mais forte do que o suor de Adão, é muito mais perfeito, é mais santo do que o suor de Adão. Se o suor de Adão trouxe maldição, o meu suor, transformando em sangue, vai trazer redenção, vai trazer salvação, vai trazer glorificação. Se o suor de Adão fala que um vai voltar o pó da terra e ali acaba, o meu suor, que transformou em sangue, não será assim. Será quando abrir e fechar de olhos, todos que tiver a marca do meu sangue, será transformado num corpo de glória. Já não vai ser mais limitado ao pó da terra, mas sim essa esperança que através do sangue de Cristo nas nossas vidas, nós teremos nosso corpo transformado em corpo de glória. Essa é uma das diferenças. O suor de Adão fala de culpa, condenação, fala de afastamento de Deus. Pois quando Adão cai, Deus fecha o jardim do Éden, coloca o anjo com espada flamejante ou de fogo, para que Adão não retorne para lá. Já o suor de Cristo e a sua crucificação fala de retorno de Adão para os braços do Pai, para os braços de Cristo, direcionado pelo Espírito Santo. Já não é mais a culpa. Agora o sangue de Cristo, o suor de Cristo, faz com que um homem seja inocente, faz com que seja transformado em glória através do sangue de Cristo, através do suor de Cristo que transformou em sangue. Somos justificados não pela obra de Adão, primeiro Adão, mas pela obra do segundo Adão. Somos condenados pelo suor do primeiro Adão, mas somos salvos pelo suor do segundo Adão que transformou em sangue. Essa é uma palavra gloriosa. Então, isso é interessante. O suor de Adão trouxe o quê? Condenação. O de Cristo, salvação. O suor de Adão trouxe o quê? Prisão. O de Cristo, libertação. O suor de Adão fechou o caminho para Adão voltar para o Éden. O suor de Cristo que transformou em sangue fez o quê? Abriu o caminho. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém meu Pai senão por mim. O sinal de Adão, o suor de Adão trouxe o quê? Maldição sobre todos. O pecado mudou. Já o suor de Cristo, que transformado em sangue, trouxe abundância de graça, de vivência. Como abundou o pecado através de Adão, mas através do segundo Adão superabundou a graça de Cristo. Se o suor de Adão fez com que todos estavam perdidos, o suor de Cristo faz com que todos aqueles que creem se tornem salvos. Esse é os dois Adões e os dois suores. Perfeito. E digamos com bastante graça, o de Adão condenou, o suor dele era o símbolo da condenação. O suor de Cristo, transformado de sangue, é o símbolo da salvação. Leamos apenas um texto e assim terminamos esse ensino, essa pregação dessa bendita palavra
gloriosa do Senhor. Portanto, Romanos 8:1, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Veja bem, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, ou seja, para os que receberam esse sangue de Cristo Jesus não há condenação. Não anda segundo a carne, ou seja, não anda segundo a maneira que Adão tinha, e a maneira da condenação, e nem o símbolo do seu suor, que era símbolo de condenação, mas andando pelo Espírito, porque o sangue de Cristo faz com que o homem, todos, anda em Espírito e em verdade. Porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, nos livrou do pecado e da morte, que veio através de Adão. Que Deus assim seja exaltado, Deus assim seja glorificado. Você que vai ouvir essa mensagem, receber essa mensagem, você também vai entrar no canal, vai escrever, vai clicar e vai enviar para o maior número de pessoas possível para entrar nesse canal, que assim o nome do Senhor seja glorificado, exaltado, e que Deus seja louvado através de todos, em nome de Jesus.